Sou Yuri, psicólogo e militar. Esse aqui é mais um vídeo, mais uma aula, como você queira chamar. O tema de hoje é... Sabe aquelas pessoas que sempre arrumam um problema? Sempre encontra dificuldade nos ambientes que entram. Sempre. Hoje nós vamos falar sobre isso. Talvez você é essa pessoa, né? Antes de mais nada, curte o vídeo, manda para alguém que você acha que pode ajudar. Principalmente deixa um comentário, alguma coisa que te chamou a atenção, qualquer comentário, porque estamos começando agora, né? Ajuda bastante a desenvolver esse projeto aí, né? Para ajudar, agregar, né? No meio de tanta merda que a gente vê e encontra aí na internet. Eu espero que isso daqui possa ter alguma utilidade para vocês, né? Além de deixar registrado, né? Um dos objetivos também é deixar registrado aqui para que as outras pessoas, principalmente meus filhos, possam ver no futuro, né? Um pouco de como o pai deles pensavam também, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? Se você é a regra, você é o problema. Outro ponto, eu não estou em casa, né? Vocês podem ver, não estou em casa, não estou com quadro e tudo. Escrevi essa aula aqui no papel mesmo, né? E vou destrinchar aqui para vocês. Estou em missão, estou no quartel agora aqui, estou de folga, né? Deu um tempo aqui, o pessoal saiu, aproveitei para gravar. Então, se você é a regra, você é o problema. Quantas pessoas a gente não encontra falando assim: ah, no meu trabalho, aonde eu arrumo emprego, sempre dá problema. Em casa, não me dou bem com a minha família. Os meus relacionamentos, parece que eu tenho um dedo podre, eu só escolho pessoa ruim. Eu só me envolvo com gente que dá problema. Em outras palavras, a regra, ou seja, o denominador comum de todos esses eventos aí é a própria pessoa. Então daí a gente já começa a inferir, tipo assim, olha, será que todo mundo tá errado? Todo mundo tá fazendo merda? Todo mundo se uniu para ser injusto com você? Você é a pessoa perseguida, você é o alvo a ser batido. Será que todo mundo tem esse pensamento? Ou será que todos os ambientes que você fala é um ambiente diferente? Só que em todos esses ambientes você está presente. E quando você está presente, com um passe de mágica, as coisas dão errado. As coisas começam a dar problema, aí você começa a ser perseguida, você começa a ser atingida, todo mundo faz fofoca sobre você, todo mundo quer puxar o seu tapete, todo mundo tem algum problema com você. Então todo mundo está errado e você está certo. Então, se você é a regra, você é o problema. E a gente vai precisar entender isso um pouco mais a fundo, né? Se você entra numa sala e nessa sala, toda vez que você entra numa sala, começa um problema, talvez o problema não seja a sala, mas sim você. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, a autocompreensão daquilo que se vive e do resultado daquilo que você está vivendo. E aí você fica, todo mundo tem problema comigo, ninguém me entende. Tudo que eu faço, parece que as pessoas estão torcendo contra. O princípio do problema com todo mundo é a imaturidade e ingenuidade de achar que você é o centro das atenções. Que as pessoas estão sempre muito preocupadas em fazer alguma coisa com você. Quando você não entende que as pessoas estão um pouco se fudendo para você. Essa é a realidade. Quando tem fofoca, quando tem algum diz que me disse a respeito do seu nome, é no máximo ali 2 minutos que a pessoa ali na mesa ali de jantar, almoçando, fazendo alguma coisa, comenta com um amigo, aqui e ali, e logo o assunto muda e ela vai falar de outra coisa. Você, entenda uma coisa, você não é tão importante assim como você está achando para a vida das pessoas. Falar de você
falar de mim, falar do outro, sempre vai ter alguém falando, não importa. Por mais que você tente fazer tudo da melhor maneira possível, sempre vai ter alguém que vai procurar algum motivo, e quando não existir, vão inventar e vão falar. Então entenda uma coisa, você não é tão importante assim para ter tanta pauta na boca das outras pessoas. Elas vão falar um pouco aqui e ali, já muda de assunto, já vão falar de outra coisa, vão falar de outra pessoa. Né? Então você precisa compreender isso já de início. Né? Só que a pessoa que tem esse comportamento de sempre arrumar o problema com todo mundo, uma das coisas que ela faz é justamente transferir a culpa para os outros, que é isso que eu acabei de falar. Por que o problema lá no emprego, por que no emprego não dá certo? Não, mas é porque o meu chefe é muito chato, aquele emprego é complicado. Tem aquela puxa-saco lá que ela fica fazendo inferno na vida de todo mundo. Mas também aquele bairro lá, não, Deus me livre, é um lugar horrível, não dá, isso e aquilo. Ou seja, você sempre está transferindo a culpa para os outros. Sempre, 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 sempre. Tem uma dificuldade muito grande de encarar o que a gente chama de espelho. O que é o espelho? Qual que é a função do espelho? Refletir. Ou seja, o espelho é onde você se vê, né? A pessoa com esse comportamento, ela tem uma grande dificuldade de encarar o espelho da própria vida. Ela sente não só uma dificuldade, mas quase que um terror de olhar para si. Outro ponto que a gente pode perceber, esse tipo de pessoa, geralmente são pessoas agitadas. Agitadas em que sentido? Que grita e fala alto, não sei o quê? Não necessariamente, pode ser também, mas não necessariamente isso. Quando eu falo agitada, é uma pessoa que ela sempre precisa estar fazendo alguma coisa. Ela sempre precisa estar em movimento para algum lugar, por mais desordenado que possa ser. Elas têm que estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque quem está sempre se ocupando não tem tempo para olhar para a própria vida. Não tem tempo para ver as merdas que ela mesma faz. Não tem tempo para isso. Por quê? Porque se ela diminui um pouco o ritmo ali, ela começa a olhar assim, cara, eu tô fazendo merda. E isso causa um terror. Então, você precisa sempre estar num ambiente... Quando eu falo ambiente, não é um lugar específico, é a sua psique, o seu comportamento. Você precisa sempre estar num ambiente barulhento. Barulho, muita informação, muitas coisas, né? Novamente, entenda, eu estou falando, você tem que estar numa festa, não é disso. É atividade psíquica mesmo. Precisa estar sempre fazendo, cheio de responsabilidades, isso, aquilo e tal. Porque se ela parar, a própria vida consome ela. A própria realidade, a autoconsciência destrói ela, né? Então, você começa a perceber esse padrão. Isso aqui a gente está falando de você, que é assim. Ou da pessoa que você sabe que é dessa maneira, né? Tanto isso aqui vai servir para você se perceber, ou para você aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa, ela cria muitos problemas, não só para ela, mas para as pessoas que estão à volta, né? E aí, a gente tem aqui alguns sinais que a gente começa a prestar atenção que essa pessoa dá, ou que você, que é essa pessoa, apresenta e às vezes não percebe. Eu vou falar aqui alguns e aí você vai começando a imaginar, né? Primeiro, é uma pessoa que reclama muito. A pessoa que sempre fala que tem problema com tudo e nada na vida dela dá certo e não sei o quê. É uma pessoa que tem um comportamento de insatisfação com tudo e todos. Ela tem esse comportamento de ficar reclamando com frequência, da coisa mais mínima ao máximo, não importa a escala, ela sempre vai reclamar de alguma coisa, né? Por mais que ela troque tudo à volta dela, troque relacionamento, troque pessoas, troque trabalho, troque o ambiente, ela ainda continua infeliz. E esse é um sinal muito importante, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque veja bem,
Se eu estou num ambiente de trabalho onde tem um colega de trabalho que está fazendo inferno na minha vida, e você sabe que aquele ambiente só está ruim por conta daquela pessoa, e aí você não sabe lidar com ela, a gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda, como lidar com esse tipo de pessoa, mas você não sabe lidar com ela, se vocês quiserem também, coloquem aí nos comentários, você não sabe lidar com ela, aí você sai daquele emprego e vai para outro. Se você saiu daquele emprego e o problema era aquela pessoa e foi para outro, qual é que é a conclusão mais natural que se pode ter? O problema foi resolvido. Se o problema era outra pessoa, no outro emprego ela não está. Vida que segue. Estou numa nova fase da minha vida, mudei ambiente, mudei pessoas, estou seguindo um novo rumo, estou bem, estou feliz. Maravilha, Brasil, vida que segue. Essa pessoa com esse comportamento patológico de todo mundo, essa síndrome da vitimização aí, todo mundo tá contra ela muda tudo à volta dela, mas ainda assim continua infeliz, continua reclamando. Mais um sinal que o problema é quem? É ela. Mais um sinal que o maior inimigo dela é ela mesma, né? Outro sinal que a gente pode perceber, nas brigas que ela tem, que são muitas, nas brigas ela sempre se vê como a certa. Ela nunca assume que alguma coisa ela está errada. Ela sempre procura, não sei o que, eu fiz isso aqui, pode ser a ação mais reprovável possível, eu fiz isso aqui, mas eu fiz foi por conta disso e disso, porque ele e ela e fez aquilo e aquilo outro. Sempre dá uma forma de colocar responsabilidade nas outras pessoas ou na circunstância, enfim, nunca assume, né? E aí ela vai vivendo, né? Outro sinal que você pode perceber, ela vive sempre ciclos repetitivos. É aquela pessoa que você conversa com ela hoje, ela está em tal trabalho, com tal pessoa se relacionando e mora em tal lugar. Daqui 2, 3 meses, você vê que ela já mudou o relacionamento, já mudou o trabalho, e ela vai continuando isso, ela tem esse ciclo repetitivo de autodestruição. Vai mudando o seu comportamento, querendo um resultado novo, fazendo as mesmas coisas, né? Então fica um ciclo repetitivo de frustração, né? Aí a gente começa a entender, depois de compreender essa forma, agora a gente vai começar a caminhar na direção de como eu posso sair dessa situação, qual é o caminho para sair dessa estrada, né, de arrependimento, de frustração, de discussão, de vitimismo e reclamação, enfim. Primeira coisa, que é a mais simples possível, não poderia ser diferente: autoconsciência. Autoconsciência nada mais é do que você saber o que você está fazendo e ter consciência das responsabilidades e principalmente das consequências daquilo que se faz. Você olha para você com auxílio de pessoas, de instrumentos, por exemplo. Pode ser que esse vídeo seja um auxílio, que te dê uma luz assim, caraca, talvez eu seja isso. Talvez eu esteja vivendo isso. Talvez eu estou sendo essa pessoa odiosa, essa pessoa de merda aí. E eu quero mudar, não posso mais viver assim. Enfim, não importa o motivo que te leve a ter essa autoconsciência, mas o princípio é esse. Não vai ser isso que vai resolver, a gente vai falar disso. Mas o princípio é esse, autoconsciência. E aí você tem alguns passos, né? Primeiro, você vai reconhecer que naquela situação você está se sabotando, né? A imagem que vem na minha cabeça de sabotagem é, por exemplo, você está andando, dá um exemplo aqui alegórico para vocês entenderem. Você está andando com alguém vai esticar o pé para você tropicar e cair. Isso é uma merda, né? Agora imagina você esticando o pé para você mesmo cair. Isso é autossabotagem. Não assumir as responsabilidades que você tem é autossabotagem. Não assumir que, peraí, eu sou o denominador comum, eu sou a regra da merda que a minha vida está. Se minha vida está assim, a culpa é minha. Mas não deixar
com que a autoconsciência se transforme em depreciação. Ah, eu realmente estou fazendo, agora eu tenho consciência que eu sou o culpado disso, mas eu também sou uma pessoa de merda, não sei o que. Veja bem, autoconsciência não é autodepreciação, não estou falando para você se martirizar, não é isso. Autoconsciência é coragem para assumir que você tem vivido essa vida que não está te trazendo nenhum benefício. Você tem coragem para assumir isso, e tendo coragem para assumir isso, você também já pavimenta a estrada para sair dessa situação, né? Você começa a se ver realmente como você é, por mais merda que possa ser. Você fala, eu sou assim, eu estou assim, mas não quero continuar assim. Isso é autoconsciência, né? Por que isso é importante? Por que é extremamente importante vocês entenderem a autoconsciência? Porque ninguém muda aquilo que finge que não existe. Se você continua fingindo, não, eu não sou assim, isso é fofoca do povo, isso é conversa que as pessoas falam, isso aí eles estão querendo me derrubar, estão querendo me destruir, estão querendo acabar com a minha imagem, com a minha reputação. Eu não sou assim. Entenda uma coisa, aquilo que ninguém muda, aquilo que finge que não existe. Se você continuar fingindo, você vai continuar nesse ciclo de merda aí. Entendeu? Então, é momento de você começar a entender um pouco esse comportamento. Agora, tive que fazer um corte aqui porque o celular caiu e tá todo... tô apoiando ele aqui, cheio de gambiarra aqui. Mas eu queria falar sobre alguns passos. A gente falou o que é, como entender, quais as características. Agora falar sobre alguns pontos para vocês saírem disso, porque só falar de como é a situação e sem dar um caminho para sair não agrega nada. E a intenção aqui é justamente isso, agregar. Então vamos lá. Separei aqui 3 passos que você precisa fazer para sair dessa situação e virar esse jogo, né? Primeira coisa, enxergar os padrões. Enxergue padrões. Tudo na vida é padrão. Tanto que o nome dessa aula se você é a regra, você é o problema. O que é a regra? É padrão, é repetitividade. Você está repetindo aquele padrão. Está repetindo aquela ação, gera um padrão, né? Então, enxergar os padrões é o que vai te fazer entender o que é preciso ser feito para sair dessa situação. Então, 3 passos. Primeiro passo, enxergar padrões, né? E aí a gente vai destrinchar esse enxergar padrões. Quais tipos de conflito você percebe que se repete? Quais tipos de conflito? É questão moral? Ah, eu vejo fulano ali e eu tratar uma pessoa que eu julgo que está errado e eu já procuro uma contenda ali, uma confusão e já vira um problema e isso e aquilo. Que na verdade não era um problema, mas você achava que era um problema, né? É porque você sente que está sendo injustiçado. Enfim, qual é o tipo de problema? Quais tipos de conflito se repete, né? O que você sente antes de brigar? Você sente raiva? Você sente se sente impotente, que parece que as coisas não estão funcionando, não estão dando certo? Porque o que é importante é você entender que o que você sente antes da briga, antes da confusão, é o que faz você buscar essa confusão, que faz você buscar esse problema. O que te motiva, o motor que faz você sair do lugar e gerar uma discussão e gerar um problema, é justamente o que faz você se sentir antes daquele problema acontecer. Então, o que você sente antes da briga é o que vai dar uma noção ali do motivo, do porquê você está daquela maneira, né? E quais os gatilhos que sempre te tira assim, que te tira do eixo? Como eu disse,
Achar que alguém está fazendo fofoquinha, achar que você está sendo prejudicada, se sentir excluído. Quais são os gatilhos, né? Então tudo isso aqui é no primeiro passo, né? Enxergar os padrões, veja esses padrões. Segundo passo, assumir a responsabilidade. A boa e velha responsabilidade, entender qual é a sua culpa nisso, né? O que você está fazendo que contribui para aquele problema? Qual é a sua parcela de responsabilidade naquilo? Você precisa entender isso, porque aí você também vai entender outro ponto. É como você tem reagido, como você reage diante daquelas situações. E aí a gente chega no outro ponto, que é, depois que você entende como você reage, você pode começar a entender também como você pode se portar melhor, como você pode reagir melhor. Porque se você está reagindo de uma maneira A, e essa maneira A é uma maneira de merda, que só gera problemas e só aumenta os problemas, mas você entendeu, não, eu sempre tenho a mesma reação, e é assim, tal, beleza, essa é a maneira A. Você entendeu. Depois que você entendeu, aí você começa, como eu posso reagir melhor? Não, todas as vezes que eu vou reagir, eu já chego falando alto e não sei o que, aí todo lugar que eu vou, eu sempre arrumo o mesmo problema. Como que eu posso reagir melhor? Eu não tô falando pra você não falar nada, mas aí você, peraí, em vez de falar alto, eu vou começar a falar mais tranquilo. Em vez de eu já chegar confrontando e falar, mas por que isso aí tá assim? Não, eu tô perguntando porque eu não tô entendendo, eu achei que era de tal maneira, mas tô vendo se fazendo de outra maneira e tal. Às vezes você vai perceber que nem era um problema. A pessoa, não, essa aqui a gente tem que fazer assim, por isso e por isso, por isso. Não é dessa outra forma e tal. Aí você já geraria um problema para uma coisa que tem uma explicação, entendeu? Simplesmente porque você mudou a forma de abordagem, né? Entender como reage e buscar maneiras de reagir melhor. E o terceiro passo é corrigir o rumo conscientemente. Corrigir o quê? As suas ações, com consciência. Esse exemplo que eu dei de reagir de maneira diferente já é uma correção. E você vai mudando, né, o seu comportamento. Só que entenda uma coisa, não é só mudar comportamento, é mudar ambientes. Entendeu? Você muda o comportamento, mas também muda o ambiente, porque o ambiente molda aquilo que você faz, o ambiente e as pessoas. E você precisa assumir essa responsabilidade, né? E aí, depois disso, você vai estabelecer limites, porque você sabe quem você é e as suas capacidades, né? Aquilo que você tem potencial de fazer. Então, se você quer mudar esse comportamento, você estabelece os limites, né? E aí, você começa a rever as suas posturas. Você muda como você age no mundo, porque você estabeleceu os limites, e aí você, peraí, eu tô até aqui, onde eu posso ir. Aí você, depois disso você começa, então eu preciso mudar isso, aí você rever as suas posturas, né? Um outro ponto, nesse último passo, vai chegar uma hora que você precisa engolir o seu orgulho e procurar ajuda, terapia, amigos, isso e aquilo. Eu indico o psicólogo sempre. Cara, eu sou sempre assim, aonde eu chego, chega lá e fala, seja sincero, onde eu chego, eu sou o problema do lugar. Todas as vezes eu procuro confusão e é assim, assado, e aquela pessoa vai te direcionar. Então, não seja orgulhoso a ponto de não querer ajuda, né? Então, assim, pra gente encerrar, queria falar que, relembrar, primeiro, se você é a regra, você é o problema. Você é o denominador comum, você é o elo que liga todas as confusões, você é o problema. Assuma isso, né? Porque quem muda a si mesmo, muda toda a vida. Muda toda a sua vida. Se você consegue começar a moldar o seu comportamento, você muda tudo à sua volta, além da sua própria vida, né? Porque a paz que você tanto procura no mundo externo está em você buscar resolver a guerra interna que está em você. Beleza? Então, assim, espero que essa aula, que esse vídeo aí tenha te ajudado. Se te ajudou, novamente, deixa um comentário. Se ajudou você, provavelmente vai ajudar alguém também. Mande para alguém, né? Se inscreve aí no canal. E se foi útil, né? Como eu espero que tenha sido, aí você vai se sentir ajudado e também vai querer ajudar outras pessoas, né? Então,
É isso, até uma próximo vídeo, uma próxima aula aí. Manda aí nos comentários também alguns temas que vocês acham relevantes para a gente tratar aqui, beleza?